Eles não perceberam quando aconteceu. Porque não foi barulhento. Não foi dramático. Não houve confronto. Foi silencioso. O nome dele é Saata Uluzui. E por muito tempo, esse nome não mudou nada em uma sala. Não interrompia conversas. Não mudava decisões. Não despertava atenção imediata. Ele estava presente. Mas não era considerado. E isso acontece com mais gente do que se imagina. Não é rejeição direta. É algo mais comum. Mais perigoso. É ser subestimado. Saata entrava em ambientes onde as conversas já tinham líderes invisíveis. Onde algumas pessoas falavam e outras apenas ouviam. Onde interromper era visto como segurança. E falar mais alto era confundido com autoridade. E quem falava menos era ignorado com facilidade. Ele percebia isso rápido. Percebia quando alguém completava a frase por ele. Percebia quando uma ideia sua era deixada de lado sem análise. Percebia quando os olhares buscavam outras vozes. Como se a dele não tivesse peso suficiente. Esse tipo de desconsideração não dói de uma vez. Ela se acumula. Porque ninguém te ataca. Ninguém te confronta. Mas também ninguém te respeita. Muita gente, nesse ponto, reage mal. Tenta provar valor. Força presença. Disputa espaço. Mas Saata fez algo diferente. Ele não reagiu. Escolheu o silêncio. Não por insegurança. Não por medo. Mas por controle. Enquanto outros falavam para se afirmar, ele observava para entender. Observava quem precisava sempre ter razão. Quem só respeitava quando percebia vantagem. Quem mudava de postura dependendo de quem estava na sala. Ele observava como as pessoas tratavam quem acreditavam não precisar. Porque é aí que o caráter aparece. E ele guardava tudo isso. Não como ressentimento. Não como raiva. Mas como informação. Porque quem entende pessoas sabe. O comportamento se repete. Quando não há consequência imediata. E naquele momento, ninguém achava que haveria consequência alguma. Por isso falavam demais. Por isso se expunham. Por isso se sentiam confortáveis em diminuir. E ele deixava. Por que responder cedo demais? É interromper alguém no meio do próprio erro. O tempo passou. E com o tempo, algo mudou. Não de forma visível. Não com anúncios. Mas na estrutura. As conversas começaram a desacelerar quando ele estava presente. As interrupções diminuíram. As decisões começaram a ser pensadas com mais cuidado. Porque o silêncio constante começou a incomodar. As pessoas começaram a se perguntar. Por que ele nunca reagia? Por que ele não disputava espaço? Por que ele não tentava se impor como os outros? E quando essas perguntas surgem, o controle já começou a mudar de lugar. Pouco a pouco. A presença de Saata passou a ter peso. Não pelo que ele dizia, mas pelo que ele não dizia. Quando surgia tensão, olhavam para ele. Quando havia dúvida, esperavam sua reação. E ele continuava igual. Calmo. Atento. Sem pressa. Isso criou um contraste impossível de ignorar. Enquanto alguns falavam demais para manter relevância, ele não precisava competir. Enquanto alguns explicavam demais para se justificar, ele permanecia em silêncio. E esse silêncio começou a definir o ritmo do ambiente. Algumas pessoas tentaram se aproximar. Mudaram o tom. Mostraram interesse tardio. Agiram como se sempre tivessem estado do mesmo lado. Outras fingiram normalidade. Como se nada tivesse mudado. Mas comportamento deixa rastro. E Saata lembrava. Não para cobrar. Não para expor. Mas para entender. Ele sabia exatamente quem mudou de postura. E quando mudou.
E isso dizia mais do que qualquer explicação. Com o tempo, a mudança deixou de ser sutil. Quem antes dominava conversas passou a ouvir. Quem antes interrompia passou a esperar. Quem antes se sentia indispensável percebeu que já não era. Não por punição, mas por consequência. Porque confiança muda de lugar quando alguém mantém postura, enquanto os outros oscilam. E aqui está a parte que poucos aceitam. Ninguém perde espaço de uma vez. As pessoas perdem espaço aos poucos. Toda vez que subestimam alguém que não precisa se anunciar. Saatai nunca comemorou isso. Nunca levantou a voz. Nunca devolveu o desrespeito. Porque quem entende o tempo não se embriaga quando começa a ser valorizado. Ele sabia que aquilo não era vitória. Era resultado. Resultado de ter permanecido mesmo quando ninguém estava olhando. E foi aí que tudo ficou claro. Sem confronto. Sem acusações. Porque quando o tempo faz o trabalho, as conclusões se tornam óbvias. As pessoas já sabiam quem respeitava por princípio e quem só respeitava por conveniência. Sabiam quem manteve postura quando não havia vantagem. E, acima de tudo, sabiam quem nunca precisou se justificar. Saatai Olusoi não cobrou respeito. Ele deixou que cada um convivesse com as próprias escolhas. Porque o tempo não acusa. Ele revela. Revela quem você foi. Quando achava que ninguém importante estava observando. E essa verdade pesa. Pesa porque não pode ser negada. Não pode ser apagada. Alguns entenderam cedo. Outros entenderam tarde demais. Mas a lição foi a mesma. Respeito não é algo que se liga e desliga. Caráter não muda conforme o ambiente. Porque posições mudam. Cenários mudam. O poder circula. Mas a forma como você age, quando ninguém te observa, fica registrada. Saatai não venceu discutindo. Venceu permanecendo. E se essa história fez você refletir? Se em algum momento você se reconheceu em alguma dessas atitudes, então ela cumpriu seu papel. E se você gosta de histórias que ensinam sem gritar, que mostram força sem violência e caráter sem discurso, inscreva-se no canal. Aqui, o silêncio também ensina. Por que vencer sem discutir? É algo que poucas pessoas conseguem sustentar. A maioria acredita que respeito nasce da reação, que autoridade vem do confronto, que silêncio significa perder espaço. Mas o silêncio bem usado não perde espaço. Ele reorganiza o espaço. Enquanto alguns se explicavam demais, Saatai não explicava nada. E isso fazia as pessoas pensarem. Pensarem se tinham falado demais. Pensarem se tinham se exposto. Pensarem se tinham subestimado alguém que nunca precisou se anunciar. Esse tipo de reflexão é desconfortável. Porque obriga alguém a revisitar atitudes antigas, sem poder se justificar. Não havia discussão para vencer. Não havia conflito para ganhar. Havia apenas consciência chegando tarde. Muitos começaram a perceber que o respeito não se perde por causa de um grande erro. Ele se perde aos poucos, em interrupções desnecessárias, em olhares de desdém, em atitudes repetidas. Quando se acredita que aquilo não importa. E agora importava. Porque o cenário havia mudado. E quando o cenário muda, o passado pesa mais do que o presente. Saatai nunca precisou lembrar ninguém disso. O ambiente fazia esse trabalho. Cada decisão tomada sem certas pessoas presentes. Cada conversa que seguia sem algumas vozes. Cada escolha silenciosa.
Mostrava quem realmente tinha valor. E isso não era vingança. Era consequência. Consequência de comportamento contínuo. Consequência de postura mantida. Consequência de caráter revelado. E aqui está a parte que quase ninguém aceita. Ninguém é punido por subestimar alguém. As pessoas apenas deixam de ser consideradas quando já não fazem diferença. E isso dói mais do que qualquer confronto. Porque não gera discussão. Não gera drama. Não gera explicação. Apenas acontece. E quem entende isso cedo aprende algo essencial. Aprende que respeito não se exige. Se constrói. Que postura não é performance. É hábito. Que silêncio não é ausência. É escolha. E escolher não reagir no momento errado é uma forma de inteligência que o tempo sempre recompensa. Por isso, quando tudo se estabilizou, quando as posições ficaram claras, quando as decisões seguiram sem ruído, ninguém precisou dizer nada. Todos entenderam. Entenderam que o erro não foi ignorar alguém em silêncio. O erro foi achar que esse silêncio não lembraria. Porque lembra. E quando lembra, ensina.